Eu comprei essa coisa. Falaram pra eu pegar, eu queria alguma coisa pra não me estressar. Então, no mundo sem flip, peguei um iPhone 15 Pro Max. Todos falaram, pega um Apple, ele é bom, ele funciona, tudo nele é melhor. Nesse vídeo eu vou passar por tudo. Tentarei não enrolar, se é rápido, senão ficaremos aqui o dia inteiro. Todos os pontos desse vídeo devem estar listados no YouTube por capítulo. Falarei rápido para não ficar muito longo o vídeo. Testei tudo que achei ótimo, bom, ruim e horrível durante os meus primeiros 3 dias com o celular. Começaremos no processo de mover as coisas do Android para o iPhone, incluindo o WhatsApp, os aplicativos com as suas diferenças, aí os pontos gerais do celular como um todo e considerações finais. Antes de tudo, para quem não me conhece, eu sempre tive Android. Já passei pela Sony, Samsung, LG e no final fiquei quase 10 anos com a Asus. Meus iPhone 6 de 2019 já estavam mostrando a sua idade. Não tinha mais atualizações, por exemplo. O Flip quebrou depois de 4 anos de uso normal. A assistência técnica deu um basta nele. Sim, quebraram o celular. Isso, entretanto, é de outro vídeo. Agora, o que é um iPhone? É a promessa de atualizações por 6 anos ou mais. É o celular com a melhor versão de todos os aplicativos. É o que não trava, é o que não tem problema. Será? Uma coisa eu preciso falar, a maior parte dos testes eu fiz gravando em log, pelo menos a parte da câmera, porque esse é o recurso que grita cinema, qualidade, controle, alcance dinâmico e tudo mais. E é isso que me interessou bastante, além da USB-C. Mas enfim, o que vem na caixa? Aqui temos a caixa do iPhone, ela é bem fácil de abrir, como vocês podem ver. E a primeira coisa que é apresentada é o celular grandioso, gigantesco e com essa película, essa proteção na frente. Eu tiro rapidinho e é meio fake, eu já configurei o celular antes. Mas enfim, o que vem na caixa? Vem o cabo USB-C, bem bonito, eu achei bem legal. Mas parece meio fino, mas beleza, ele funciona bem. E também tem a papelada ali em cima, tem muitos papéis aí. Tem também o ejetor de SIM, isso é bem prático para colocar o cartão já no celular. Tem bastante papel e tem um adesivo, apenas um adesivo atrás de toda essa papelada. Um adesivo só, Apple, podia dar uns 2, né, pelo preço do celular. Mas beleza. Aí eu coloco tudo de volta na caixa, não tem muita coisa mesmo. E basicamente eu guardo a caixa pra futuramente, sei lá o que eu vou fazer com essa coisa aí. Eu sei, agora deve estar pensando como é que foi o processo para configurar e copiar os dados antigos do Android para iPhone. Já adianto que demorei cerca de 1 hora, mas eu também não tinha quase nada de foto ou vídeo no meu celular antigo. Primeiramente, ajeitei a tela inicial, tratamento, escolhi masculino, depois a aparência com a escala, o início rápido que eu não tenho nenhum dispositivo próximo, dados e privacidade que a gente tem que aceitar, configurar manualmente, configurar para mim, aí eu vou lá, configuro o meu Face ID, que é a primeira coisa que ele pede, legal, depois um código, eu tive que colocar um código para backup, e daí eu peço para transferir do Android, eu instalo migrar do Android para iOS ali no celular, e daí eu tenho que aceitar mais termos e mais informações e mais um monte de coisa, meu Deus, eu tenho que vender minha alma para Apple. Aí eu vou lá e escrevo aquele código único que aparece no iPhone, ele vai lá, conecta, e daí pergunta o que eu quero transferir, eu escolho o WhatsApp e é aí que eu transfiro as conversas para o iOS, ele faz tudo para mim, falta pouco, eu continuo, e de repente ele começa tudo. Termina a transferência, logo depois eu posso ligar outro celular, aí ele pede um ID Apple, eu vou lá e crio um ali, bem tranquilo, coloco meu nome, por aí vai, ele pede um endereço de e-mail, esse aí é para criar, isso aí não diz direito, mas beleza, a gente cria ali um endereço de e-mail, cria uma senha, mas senha é bem chata, porque precisa ter umas coisas específicas, e daí logo depois ele começa com essa tela de iniciar sessão, demora um tempinho, e daí já pergunta sobre se deve atualizar automaticamente, serviço de localização, Apple Pay, aí eu vou lá, bato meu celular, já reconhece tudo, e logo depois está bem-vindo ao iPhone. O engraçado é ter aparecido a mensagem da Claro ali, falando Moto G53, hahaha, que incrível, Claro. E logo depois ali já fala sobre o FaceTime usar talvez dados da rede. E daí eu vou para configurações e eu quero ajustar ali, na verdade, rapidinho. Aqui olha quem está pedindo para eu ajustar. O número de telefone ainda não tinha sido confirmado, então eu mandei confirmar. E daí ele pede o código e não preenche automaticamente. Eu tive que colocar na mão. Aí depois eu já tirei o celular ali, porque agora a gente só vai ficar com o iPhone mesmo. Eu estava procurando as configurações da bateria que eu queria. Primeiro, mostrar o nível da bateria e limitar a 80%. Então, assim a bateria vai durar basicamente para sempre. E logo depois, obviamente, a próxima coisa que eu iria configurar é a qualidade de vídeo. Eu queria colocar 4K 24 em tudo e eu precisava muito achar a configuração de log. Eu também encontrei essa de FPS automática, eu não quero nada automático. E daí eu descobri ali que em formatos a gente tem o formato de foto, a gente tem também o controle de RAW, e daí eu coloquei ali
ProRAW máximo e depois a codificação em ProRes em log. Isso é um formato bem pesado em termos de tamanho, mas é muito bom para trabalhar depois. Coloquei também nível e grade, que são bem úteis para enquadrar as coisas no vídeo, então realmente é bem interessante. E ali eu vi a câmera lenta vai até 240 fps e o modo cinema também coloquei 4K 24 fps. No final precisei instalar o WhatsApp na mão. Aí quando eu mandei conectar, ele reconheceu que tinha um backup para transferir. Então, com o que estamos lidando aqui? Nós temos um iPhone 15 Pro Max de 512GB. Tem um cartão SIM, tela 120 Hz LTPO, que é basicamente uma taxa de frames variável, até 1 Hz. O A17 Pro, 8GB de RAM, 48 megapixels na main, que resulta em fotos de 24 megapixels quando está em boas condições de luz, ou 12 se estiver ruim, e 12 megapixels no resto, na wide, na tele e na frontal. Eu descobri que o sensor principal, a 1x, ela tem uma ISO base de 400, enquanto a tele e a wide tem ISO base 300, e a frontal, a ISO base é 200. Obviamente o celular também tem NFC, USB 3.2 Gen 2, eu acho inútil, isso aí não mostra tudo que tem no celular no computador quando eu ligo. Mas brincadeira, você pode conectar um SSD externo e usar para gravar em 4K 60 em ProRes, por exemplo. Mas eu não sou tão rico a ponto de ter um desses para testar. Wi-Fi 6E, obviamente, e uma bateria de 4.400 e bolinha. E como foi a minha experiência com os aplicativos, né? Eu fiz uma lista aqui e vai lembrar que eu estava com Android 11, ou seja, levemente desatualizado. Os aplicativos que eu uso, alguns são simplesmente superiores no iOS, enquanto outros eu não consigo compreender o motivo deles serem inferiores ou simplesmente horríveis nesse celular. Dos que eu considero melhores no iOS, temos o iFood, que a notificação mostra o progresso bonitinho, em um círculo, tipo, mostrando exatamente o ponto que tá. E o mapa não tinha um bug que acontece no Android, que ele fica com um zoom para fora no Android. Aqui funcionou perfeitinho. O alarme é outro aplicativo que, tirando o fato de que o volume do alarme é o mesmo volume do toque, que eu acho meio sinistro, não sei porque não é separado, mas ao levantar e mostrar o rosto, ele reconhece que você está vendo o celular e diminui o volume. Eu já me vi tentando desligar um alarme no Android e ficava alto pra caramba e eu tinha que desbloquear o celular e daí não desbloqueava porque eu tava no desespero. Agora isso aqui diminui o volume na hora que eu levanto o celular, é muito bom, é muito legal. Ele reconhece que você, obviamente, se você pegou o celular e tá olhando pra tela, você acordou. O Discord é simplesmente mais responsivo. Na maior parte das vezes que eu usei, as coisas carregavam mais rápidas. Eu não sei se era o meu celular ou alguma coisa assim, mas meu tablet também tem o mesmo comportamento. E o aplicativo de notas da Apple é bem mais versátil do que o Google Keep. Achei bem tranquilo criar listas, notas em geral, e ele parece muito mais leve e simples. Não usei todos os recursos dele, que dá pra adicionar foto e coisa assim, mas eu tô muito feliz. E eu anotei basicamente todos esses pontos nele, então foi uma experiência legal. Agora a gente vai para a lista dos aplicativos que eu simplesmente não gostei ou achei horrível. Fica comigo. Teclado da Apple é simplesmente incompleto. Eu uso muito a vírgula e ponto. E essas duas coisas não estão no teclado na minha frente. Aqui, ó. Cadê o ponto e a vírgula? Era para ter uma vírgula aqui, ó. E um ponto aqui. Como qualquer teclado decente. Ou em qualquer outro lugar que seja. Eu costumava, mas eu tenho que clicar aqui para daí clicar na outra opção. É um processo muito chato. Eu sofro a cada 10 segundos escrevendo porque vírgula é essencial para a escrita e ponto também. Aí eu fui lá e instalei o teclado SwiftKey que eu descobri que tem para Apple. E no Android ele é maravilhoso. Mas a versão da Apple é simplesmente inferior. Eu tenho ponto, mas não tem a vírgula. E eu não tenho nenhuma customização nessa coisa. No Android eu posso ajustar o tamanho, altura, offset. Eu posso ajustar quanto ele vibra, se vibra e muito mais. Aqui a única coisa que eu tenho de opção é o teclado numérico e o tema. Só. Me decepcionou muito. O teclado é horrível nesse celular. O YouTube Music é outro que me decepciona. Eu ia trocar até a música aqui pra mostrar outra música, mas vai ser essa daqui mesmo. Eu troco a música fazendo isso no Android. Troco aqui pra lá e pra cá, aqui não funciona. Duplo toque pra avançar 10 segundos também não funciona. Por quê? Por quê? E você quer baixar música pra ouvir offline, você tem que deixar ele tocando, porque por algum motivo ele suspende se você não estiver ouvindo música. Aqui tem outro ponto, tá? Eu não quero essas notificações. Mas enfim, o aplicativo do YouTube é simplesmente inferior aqui. YouTube Music. Eu não consigo avançar. E aqui aconteceu um bug que acontece de vez em quando. Aqui diz 4 minutos, mas o ponto tá no início. Se eu der play e pause... Olha, ele teleportou a barrinha de progresso. Ela não carrega corretamente. Tem tanto bug minúsculo nessa coisa, mas beleza, esse aqui é aplicativo da Google. Até dá pra dizer que a culpa é da Google daí, não é da Apple. Mas aí a gente vai pro Lightroom, em que eu vou editar, por exemplo, essa foto aqui. E daí o que acontece?
Eis aqui embaixo. É muito ruim de editar aqui, ó. Tem muito pouco espaço. Eu tô vendo 2, 3 coisas aqui por vez. É muito ruim. Aí eu quero editar assim. Não tem essa opção. No Android tem. O PC é assim. Mas exatamente nesse celular não tem como eu abrir aqui na lateral as minhas opções para eu poder mexer aqui, ó. Eu tenho que mexer assim, eu sou obrigado a usar na vertical para editar. E por incrível que pareça, isso faz uma diferença para mim, porque eu sempre editei na horizontal, porque dá pra ver melhor a imagem, ela fica maior, sabe? Você tem, tipo, maior aproveitamento da tela. Quando você tá assim, olha quanta barra preta tem aqui em cima. Por que eu não tenho a opção? Eu já procurei nas configurações, tá? Outra coisa, o calendário. Por algum motivo, eles tiveram a incrível ideia de que se você tiver... Será que tem alguma coisa perigosa aqui? Não. Se você tiver com ele na vertical e você quiser ver semana, você não consegue ver semana. Você só consegue ver semana se você deitar o celular. Aqui, ó, semana. Aí aparece a semana. Coisa que, como eu vou provar pra vocês agora, no Google Agenda cabe perfeitamente a semana aqui, ou seja, totalmente legível. Dá pra habilitar sim, pois o celular é enorme, por favor. E a lista vai longe, tá? O Telegram. Essa animação aqui, ela não tem essa velocidade. Ela é metade dessa taxa. É até bizarro. Essa aqui, quando eu abro o full screen, ela fica bonitinha, mas quando eu vejo aqui embaixo, ela tá na velocidade da luz ali. Ela muda se eu abrir. Por que isso acontece? WhatsApp. Se eu tô ouvindo um áudio e eu coloco no ouvido, ele não desliga a tela. Tá tocando no ouvido. Confia em mim. Mas a tela continua ligada. Por quê? Aí demora pra apagar a tela. Tá no ouvido agora, ó. Aí demora pra apagar a tela. Por quê? Em algum momento ele apaga, mas por que demora? Sem querer eu vou ligar pra alguém. E o Opera pra iOS, por algum motivo, não tem login. Não tem conta Opera, não existe. É simplesmente um navegador, como se tivesse, sei lá, 10 anos atrás. Eu não sei o que acontece ali. Vai lembrar que tudo isso que eu falei foi apenas em 3 dias de uso. Também quero falar que se você ainda está aqui, por favor, considere se inscrever no canal e deixar um like. E olha, agora eu vou falar pra vocês dos pontos gerais do celular. Eu tô regravando esse trecho porque a primeira vez que eu gravei deu mais de meia hora, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou literalmente ler a lista pra gente não perder tempo de forma resumida. Então, pontos positivos primeiro. O software das câmeras resulta em fotos muito boas com boa e média luz. A estabilização de vídeo com AIS e AIS é bem impressionante, fica muito legal. É muito bom ter USB-C, simplesmente qualquer carregador que eu tenho aqui funciona com o celular. O haptics é muito bom, lembra do meu VR que tem um haptics muito bom dos controles. A bateria dura ok, exatamente um dia. Não arrisco sair de casa com menos do que 40%. Por exemplo, agora tá 39% e são quase 7 da noite. Então, eu não arriscaria 2 dias de jeito nenhum. Log 10-bit HDR em todas as câmeras é muito bom. Muito obrigado, Apple, por disponibilizar em todas as câmeras. Algumas vezes, algumas empresas simplesmente não disponibilizam em todas as câmeras porque, sei lá, tem medo das pessoas não gostarem da selfie, que nem eu não gostei do iPhone. Som em geral limpo das caixas de som, se não colocar no máximo. Então, se você estiver ouvindo volume 3 abaixo do máximo, mais ou menos, o som fica muito bom. A tela 120 Hz é bem clara e bem tranquila de ler, ela funciona bem, a animação fica bem fluida, então é muito bom. Abrir pasta da rede funcionou super bem, eu compartilhei a pasta pelo Windows, eu consegui abrir tranquilamente com o usuário e senha no meu iPhone. E depois que eu faço isso uma vez, ele mantém isso salvo, então fica bem tranquilo. Eu posso simplesmente gravar alguma coisa aqui, mandar ele colocar no computador e a coisa funciona pela Wi-Fi tranquilamente. Até agora não ousou travar nenhuma vez, ele simplesmente foi sem perder nenhum frame. Ele mantém os apps prontos para dar Alt Tab e voltar onde estava, então a qualquer momento, se eu volto no histórico de aplicativos, ele recarrega exatamente do ponto que estava. Isso é muito legal. Quando ele diz que está carregando, ele certamente está sugando toda a energia da USB. Eu falo isso porque quando eu liguei na USB-C, que geralmente não carrega nada rápido aqui do meu computador, quando eu liguei no iPhone, ele simplesmente carregou rápido. Eu não sei de onde ele tirou tanta energia, ele sugou tudo. Se ele diz que está carregando, ele está carregando. Tem algumas vezes celulares Android que eles dizem que estão carregando e a porcentagem continua diminuindo, que é meio sinistro. Mas nesse caso, eu acho que o iPhone simplesmente, se ele diz que está carregando, ele está carregando com certeza. Ele funcionou bem com a minha agenda do Google no calendário da Apple, sem problema. O Always On Display eu achei muito legal, mas infelizmente eu tô vendo uns reports de burn-in na internet, então eu tô um pouco com medo, então eu tô deixando isso desativado, mas é legal ter. O IP68 definitivamente é muito legal de ter, eu não quero me preocupar com atender o celular na chuva ou sem querer, sei lá, derrubar alguma coisa nele.
Carregamento sem fio, MagSafe muito bom. Eu tenho literalmente um carregador MagSafe que eu peguei de uma outra pessoa que me deu, simplesmente. Eu coloquei do lado aqui da minha cama. Eu simplesmente jogo o celular ali e ele gruda no carregador. É muito legal esse negócio do MagSafe. E o duplo toque no Power libera o Apple Pay para pagamento rápido com NFC. Então, se você vai pagar alguma coisa, você olha pro celular, clica 2 vezes, só aproxima e pronto, acabou. Resolveu o problema. Aí tem outros 2 pontos que eu não sabia, mas eu descobri durante a semana. O primeiro deles é que ele ajusta o som da caixa de som quando você está numa chamada, dependendo do som ambiente. Então, por exemplo, eu fui tomar banho e eu estava vendo o Google Meet, a aula. Sim, eu fui tomar banho enquanto estava vendo a aula. Acontece algumas vezes, a gente não tem tempo na semana. Mas eu tava ouvindo, de certa maneira o som, e quando eu liguei o chuveiro, ele foi lá e alterou o som, um som mais médio e agudo, e mais alto também. Então ele compensou o barulho do chuveiro para eu conseguir continuar ouvindo a chamada num volume semelhante que tava. E quando eu desliguei o chuveiro, o som voltou, então eu fiquei, ué, que coisa sinistra. E outra coisa, o flash traseiro, eu consigo ajustar o brilho dele pelo ProShot, não pelo aplicativo de fábrica, eu não tenho certeza pelo menos, mas o ProShot eu fui gravar, eu fui habilitar o flash, eu vi uma barrinha de 0 a 100%, tá, não é 100 passos de nível, sabe? Ele tem alguns passos, mas é ajustável o brilho, e isso eu achei muito interessante. Vai de bem fraquinho até bem forte, e o flash dele é bem focalizado, mas não a ponto de ficar só o centro iluminado. Ele foi bem feito, sabe? É bem interessante isso. E aproveitando, eu tô gravando com a frontal em log, num dia claro desses, tá? Tá. Um dia de sol, então spoiler. Mas assim, obviamente, aqui eu já tô gravando, tipo, depois de ter feito todas as outras gravações, então já tô gravando da melhor maneira possível, depois de já ter testado tudo. Continuando com o vídeo. Agora, os negativos. Criar conta do iCloud exige SMS, mas na tela de configuração, quando liga o celular pela primeira vez, você não tem acesso a SMS. Então, por exemplo, quando eu tava configurando o celular, eu precisei, na teoria, do SMS para confirmar que o celular é meu, mas só que para eu poder acessar a mensagem do celular, eu precisava ter o celular rodando, só que eu ainda estava configurando ele e ele não liberou isso antes naquela tela de configuração inicial, antes de liberar a home screen. Isso é bem confuso, meio estranho, mas beleza. O app de migrar copia mensagens do WhatsApp, mas não instala. Eu mandei ele copiar, ele copiou com certeza, mas ele não instalou o WhatsApp, eu tive que instalar depois, e aí ele detectou que tinha mensagens para pegar do backup da transferência. Sinistro, mas funciona, pelo menos. A App Store não pega os dados do Apple Pay, isso eu achei meio sinistro, porque quando eu fui abrir a App Store, ele simplesmente me perguntou de novo os dados de cartão e por aí vai. Eu falei, ué, mas eu já tinha feito isso no Apple Pay, por que ele não pega essas informações dali, igual a Google pega da Play Store? Ele pega lá do wallet, ou sei lá como é que é o nome que tá agora. Copiar arquivos por PC por USB é horrível. Pela rede algumas vezes não funciona legal. Eu tive algumas instabilidades quando eu tava copiando arquivos pela rede. Quando eu dava alguma respirada e simplesmente dava erro de input, output. E quando eu mandava copiar de novo, dava outro problema que eu já vou contar pra vocês. A câmera frontal decepciona bastante. É tudo software não funciona em log. O log, como é uma forma menos processada do vídeo, a gente acaba descobrindo que na verdade a câmera frontal ela tem ruído até de dia, o que eu acho meio sinistro. Dá pra trabalhar, mas eu jamais gravaria de noite ou até mesmo com pouca luz. Se você tiver um lugar com pouca luz, você gravar um vídeo é basicamente pedir pra morrer com tanto ruído. A única câmera boa é a 1x, todas as outras são basicamente inúteis de noite ou com pouca luz, ainda mais em vídeo, pior ainda em log. Sem contar que a pior câmera de todas é a 5x, e daí eu ranqueando, em primeiro lugar tá 1x, em segundo lugar tá meio x, em terceiro lugar tá a selfie e em quarto lugar tá a de 5x, o que eu acho bizarro ela ser tão ruim. O celular é um pouco pesado, medinho, eu percebi que esse peso aqui é um pouco grande, pode ser que seja ruim pra você, mas eu tô me acostumando, então isso é o de menos, é só um pequeno ponto negativo. O equalizador simplesmente não existe, cada app precisa ter o seu, isso eu acho ridículo. Eu vou usar o meu fone Bluetooth, eu vou ouvir alguma música, cada aplicativo tem que ter sua configuração de equalizador. Eu queria um equalizador geral, me põe mais grave aqui, mas eu não tenho essa opção, a não ser que eu compre um fone que tenha um aplicativo para Apple que faça isso. E isso é extremamente chato. Caramba, Apple, por que isso não tem por padrão? Som alto distorce legal só na caixa, assim, tipo, dependendo do conteúdo que você estiver assistindo, pode distorcer bastante. É engraçado porque os graves não distorcem tanto, o que realmente distorce é médio e agudo, o que geralmente é o ponto forte nos celulares. A lente de 5x no foco se estiver mais próximo que uns 3 metros é horrível de noite. Até o celular troca para lente de 1x com 5x digital automaticamente nessa situação. A lente de 5x ela é inútil se tiver com luz ok para baixo. Ela precisa estar com muita luz e o celular automaticamente vai pegar e trocar para principal com 5x digital se tiver muito escuro. O que eu acho sinistro, mas é porque simplesmente aquela lente é horrível. Ela só tá ali para dizer que tem, sinceramente. Com um temperinho de Apple. O limitador de 80% de carga
carga não necessariamente trava em 80%. A primeira vez que eu coloquei para carregar, ele parou em 91%. E até mesmo na descrição está escrito que o iPhone será carregado apenas até cerca de 80%. Então o celular não garante isso. Ao tentar copiar e colar um arquivo no mesmo lugar, ele não pergunta e simplesmente renomeia e duplica tudo. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo as cópias na rede, quando dava uma falha no meio do caminho, eu mandava colar no mesmo lugar, ele não perguntava para mim se eu queria substituir, se eu queria renomear, se eu queria manter os dois, sei lá. Ele simplesmente duplicava tudo e eu só descobri isso depois que apareceram 120 arquivos, quando na verdade eu estava transferindo só 50, porque ele só tinha falhado no último e duplicou tudo para mim. Legal, né? Não existe progresso em cópias, nem uma notificação, nem nada. Então, se você estiver fazendo a cópia, ele estiver mostrando lá a barrinha de progresso em cada um dos arquivos individualmente, e você sair dali, você perdeu essa informação. Aparece no arquivos, mas só que é muito geral e cada aplicativo aí não mostra uma notificação, alguma coisa com uma barra de progresso geral, tipo, oi, eu tô usando rede. E podia, para eu pelo menos saber que terminou. Eu tenho que monitorar no Task Manager aqui do Windows para ver ali o uso de rede. Daí quando o uso de rede vai para 0, pode ser que tenha terminado. Eu tô tendo que copiar em pastas separadas para realmente ver. Mandei copiar 41, chegou 41. Beleza, então ele realmente terminou. Isso é muito chato. Outra coisa sinistra é que a ISO máxima da 5x não funciona. A tela fica simplesmente preta. Isso eu acho que é um bug, com certeza. E eu percebi isso no aplicativo do Blackmagic. Não existe atalho para informações ou ajuste de um aplicativo no Multitask. No Multitask só tem as previews dos aplicativos, você só pode clicar ou fechar. Enquanto no Android você pode clicar no íconezinho, ver propriedades e por aí vai. Isso não existe no iPhone. Não tem como fechar tudo de uma vez, precisa fechar bem devagar cada um deles na mão. Nada produtivo. Eu queria ter uma opção ali, fechar tudo, ele fecha tudo, não tem. Não existe isso. Eu tenho que ficar ali gastando 5 minutos da minha vida para fechar tudo. Nada produtivo. Não existe o conceito de fixar um app para deixar ele aberto até desafixar. Isso seria legal, por exemplo, na parte de download que eu falei, para deixar o aplicativo torrar a bateria, o celular é meu, me deixa gastar bateria baixando música, cara. Mas infelizmente isso não é uma opção, então a gente tem que viver com o que tem. P2 é sinto falta ainda, mas isso é coisa que eu tenho que me acostumar a fazer o quê? Configurações dos aplicativos tem 2 lugares nos ajustes e no aplicativo em si, porque não tudo no só lugar. Por exemplo, tem algumas configurações da câmera que são no câmera em si, e outras configurações, como por exemplo o ProRes lá, liberar aquelas coisas, é tudo no ajustes lá. Então você tem que, adivinhar em qual lugar você vai encontrar tal configuração que você está procurando. O Note ainda é chato, atrapalha tudo e que é full screen pra mim, eu odeio isso. Qualquer conteúdo que eu vá ver no YouTube que seja um pouquinho mais largo, pegando o Note e fica ali aquela bordinha chata pra caramba. É sério, cara, isso é muito ruim. Não existe ajuste de notificação individual, ou é tudo ou é nada, depende do desenvolvedor do app. Por exemplo, no Android, se você abre as configurações de um aplicativo, você consegue ver qual é cada notificação que ele pode enviar ao celular nas configurações, habilita o que você quer e não precisa passar por tudo que o aplicativo tem ali de configuração, sei lá onde é que fica aquelas coisas e sei lá se ele tem. Então, inicialmente o celular estava tocando um monte de notificação aqui que eu não queria e eu tive que descobrir que cada aplicativo tinha um caminho diferente para configurar tais coisas. E mesmo assim eu não tenho certeza se eu configurei correto porque não é muito claro. Não existe ícone de notificação no topo, eu preciso ver as bolinhas dos ícones ou puxar para ver, o que é nada produtivo. Então, por exemplo, você tá na tela desbloqueada aqui. Se eu tiver, por exemplo, nessa tela que eu tava antes, eu não faço ideia se tem notificação aqui. Aqui não tem nenhuma informação dessa. Eu preciso voltar pra home. Aí, ó. Eu tenho notificação do Discord, mas quais serão as notificações? Eu tenho que puxar aqui, daí eu descobri onde é que tá. Achei. Aí eu tenho que... é muito passo, cara. Me põe ali em cima que daí me lembra que tem notificação no Discord. Agora, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu nunca vou lembrar do aplicativo. Isso já aconteceu várias vezes com o Telegram e o WhatsApp e as pessoas mandam mensagem. Eu acabei de ver que uma pessoa tinha mandado mensagem pra mim, mas eu não vi. E eu tive que puxar a barra de notificação para daí eu ver que tem uma notificação de um aplicativo. Mas esse é o design da Apple. Não existe dividir tela entre 2 apps. Uma coisa que eu queria fazer era pegar o YouTube Music, abrir numa parte da tela e abrir o Spotify na outra e, por exemplo, pesquisar uma coisa no Spotify enquanto eu tô vendo a lista de uma playlist do YouTube Music que eu quero, sei lá, duplicar. Eu queria fazer isso porque o Spotify bem ou mal tem equalizador interno, então melhor que nada. Mas não existe esse tipo de recurso, daí fica dando Alt Tab da forma mais tosca possível. Os botões estão de tal forma que eu acidentalmente tiro o print ao desligar a tela, porque eles estão exatamente na mesma altura aqui, então eu acidentalmente tiro o print da tela. E ter os botões dos 2 lados significa também que eu nunca consigo colocar num canto sem apertar alguma coisa. Eu, por exemplo, vou tomar banho, eu coloco o celular ali naquela beiradinha. A beiradinha tem um espaço limitado e tem a parede logo depois, né? Eu coloco ali, eu sem querer ajusto o volume, eu desligo a tela, eu faço alguma coisa. Eu não quero, o botão é meio fácil de clicar, sabe? Então não tem nenhuma lateral aqui que não tem nenhum botão para eu poder encostar sem medo. Eu sempre vou encostar em alguma coisa. O Bluetooth simplesmente não tem nenhum tipo de ajuste de latência automático, coisa que está presente em
outros celulares, o meu fone é originalmente Beats, o mínimo que eu esperava era ele funcionar bem com a Apple. Isso é muito sinistro, eu fui assistir vídeos no YouTube e o Bluetooth simplesmente estava fora de sincronia com o vídeo. Isso nunca me aconteceu com celulares Android, eu testei Asus, eu testei Samsung, que é o que eu tenho aqui, eu literalmente tenho aí o vídeo teste pra vocês podem ver. Tema do jogo das frases que começa agora. Não adianta pescar, só dá peixe aqui nesse mar em lua minguante. Nos mês R. Se você puder me deixar, eu vim pra relaxar aqui. Eu sei, mas você alugou nos mês R. Se você puder me deixar, eu vim pra relaxar aqui. Eu sei, mas você alugou o Airbnb aqui do lado, né? Lua é o tema do jogo das frases que começa agora. Não adianta pescar, só dá peixe aqui nesse mar em lua minguante. Nos mês R. Se você puder me deixar, eu vim pra relaxar aqui. Então é inaceitável, é basicamente bizarro. Tem alguns vídeos que algumas vezes eu quero assistir em 2x, daí o atraso meio que se torna uma coisa muito maior, porque o atraso é tipo meio segundo, 1 segundo quase. Cara, é muito atraso no áudio e eu acho isso bizarro, coisa básica, sabe? Até o Windows não tem tanta latência, o que eu acho sinistro. Mas depois desse longo trecho que eu falei bem mal do celular, vamos finalmente ver alguns exemplos de vídeos e fotos que eu tirei com esse celular nesses 3 dias. Vamos começar com o meu namorado subindo com a moto dele na rampa no estacionamento da minha casa. A gente pode ver que lá o céu está bem estourado, mas as cores em geral estão muito boas. Eu vou repetir o vídeo aqui com um loot, mostrando para vocês que a qualidade do vídeo em geral é muito boa, só o céu estourou um pouco. Então, o céu não tem como salvar, mas o resto tá muito bonito. Aí a gente vai ver um vlog que eu fiz bem curto de teste agora. Teste da frontal usando o ProShot. Basicamente, eu tô no ambiente extremamente claro. Ele deve estar ajustando a ISO automático, tá ISO 20. O ProShot ele tem automático com ProRes LT, que daí consome menos espaço. É pra estar em 4K. E eu tô filmando em log, então 10 bits log. Nesse trecho, a gente tá vendo basicamente os carros passando. Eu gravei no manual e ele salvou um pouco o céu, sim, é que estava num dia nublado. Então eu basicamente estou mostrando aí um trecho de carros passando. E as cores a gente vai ver que ficaram muito boas aqui com o LUT. O contraste ficou legal, as cores são bem consistentes e a 1x é basicamente imbatível. Ela não erra nas cores, é muito boa e tem bem pouco ruído. Bem útil em todas as ocasiões. Aqui a gente tem um trecho eu gravando com a 5x usando Blackmagic Camera. Eu estava no manual usando 180 graus. A 5x ela ficou maravilhosa, a estabilização é mais eletrônica do que ótica. Então a gente está vendo ali eles chegando de moto, muito legal. As cores ficaram muito boas e o farol ali pegou bonitinho. Então se você tiver a paciência para controlar manual, basicamente essa câmera e todas as outras podem ser muito boas, principalmente de dia. Agora a gente está vendo o mesmo trecho, só que com um LUT, então a gente tem um tratamento aí da imagem. Tem um pouquinho de ruído, mas é muito pouco. É com certeza muito usável. Então a 5x ela é bem útil nesses casos em que a gente tem bastante luz e realmente quer gravar o pessoal de longe. 5x é muita coisa. Quando eles chegam perto, eles preenchem basicamente o frame inteiro, olha só. Quer aparecer? É só um teste pra ver se lá atrás pega direito ou não. Tipo, gravando alguma coisa. O fundo tá gravando em qual formato? Tá no mais boladão de todos. Será que tá salvando o fundo? A gente vai descobrir depois. É isso que tem que ver. Porque, assim, olhando pela preview, não tá. Não dá pra saber. Tá tudo estourado. Ele estava certo, estava tudo estourado, mas agora vamos pro estacionamento. Eu estava gravando direto do aplicativo de fábrica, então eu tinha como trocar as lentes de forma bem suave. A gente vai ver uma transição da lente agora. Eu estou basicamente na wide e eu estou fazendo a transição entre com LUT e sem LUT. Quando fica cinza é basicamente o log, quando fica mais colorido, mais contrastado é quando eu coloco o LUT. Então a gente pode ver aí a diferença entre as 3 lentes, basicamente. Tem muito ruído nesse trecho, como a gente pode ver. A 5x e a wide elas pegam muito ruído no estacionamento, mesmo bem iluminado, mas aí não é tão iluminado quanto o lado de fora que a gente estava vendo antes. Esse trecho é basicamente dentro do shopping, a gente consegue ver a diferença entre as 3 lentes. Eu fui da wide para a principal,
A principal é bem boa, mas só que por incrível que pareça, 5x ela parece ter um alcance dinâmico inferior. Dá pra ver lá atrás, Lady Lord estoura só quando tá no 5x, quando tá no 1x e no meio x tá dentro do alcance. A gente pode ver o mesmo trecho agora com o loot e basicamente a gente tem essa conclusão aí, que atrás simplesmente estoura e tem bastante ruído na 5x, enquanto a 1x com certeza é a melhor lente de todas para gravar em qualquer condição. Agora nesse trecho a gente percebe a frontal, ela pegando bastante ruído no meu cabelo e na parte de dentro do carro, mesmo de dia, e ele quase não pega o céu nublado de fundo. Aqui a gente tem minha mãe arrumando o cabelo enquanto eu filmava na 5x. A 5x mostra bastante ruído e bastante dificuldade para salvar qualquer informação do farol da moto. Ela estava se preparando para tirar uma foto, e eu ia tirar uma foto na 5x, mas certamente gravar um vídeo não foi uma boa ideia. A 5x basicamente tem muito ruído em toda a parte desse vídeo, mesmo de dia. Mesmo num dia claro, com tudo claro. É uma pena. E agora, um mini vlog para vocês. Então estamos indo pro cine agora de noite. E aproveitar e testar esse incrível celular aqui. Já mostrou muito ruído nas filmagens. O que você tem achado disso até então? Olha lá. Eu achei Fruit Loops. Fruit Loops, a gente tem aqui então o melhor comentário. Quem escrever Fruit Loops nos comentários ganha um Fruit Loops. Esse é o filme com a principal de noite. Ela é incrível. Deixa eu te filmar, vai. Olha só, todo mundo fica incrível nessa câmera de noite. A principal é maravilhosa. Ignora meu cabelo descabelado. Tá tudo bem. Quando a gente vai pra wide, a coisa é um pouquinho diferente. Sandero. E quando a gente vai pra mais próxima, aí a coisa fica sinistra. Eu tô na 5x. Mas é meio difícil estabilizar isso daqui. Mas até que funciona bem. Mas não tem estabilização? É pra ter. Não dá pra ver na preview, mas dá pra ver muita coisa. Já a frontal, ela funciona. Um dos testes que eu quero fazer é filmar alguma coisa que tenha luz ou alguma coisa escura. Então, você sabe se ele tá pegando um alcance bom mesmo ou não. Tá na wide, tá? Aí eu dou zoom na 5x, ela também pega bem o escuro. E também a luz interna ali, só que não dá pra ver muito bem. Eu obviamente estou exagerando aqui. Mas com certeza a pior das lentes em termos de alcance dinâmico é a de 5x, por meio de outros testes. E agora a gente está passando por uma zona meio escura, tem um poste de luz em cima. O poste de luz tá ali, vai passar agora. E agora estamos não mais a favor da luz. Então é isso que sai desse celular. Esses testes eu tô fazendo todos no aplicativo de fábrica. Então ele tá gravando em ProRes 422 provavelmente. Eu fiquei fora de foco. Acho que eu fiquei fora de foco. Mas de qualquer maneira tem um vídeo da traseira do Livon que a gente gravou quando ele tava aqui. E dá pra ter uma comparaçãozinha da frontal versus a traseira do Livon. Com certeza a do Livon era melhor, mas era a traseira, então não conta. Para eu gravar como Livon, eu tenho que gravar assim, ó. Mas eu odeio não me ver na tela. E qualquer um que estivesse na frente, veria eu me gravando. Porque é horrível. Obviamente eu não tô com o tripé aqui, então eu tô segurando com a minha mão, e isso deixa ainda pior. Não, tá na principal. A ordem não é tão boa assim, mas a principal é pra ser a maravilhosa. E a gente aproveita e tem esse microfone. Eu não tô falando muito alto não, ele tá passando o carro atrás e coisa assim. Então essa é pra ser a melhor câmera de todas. Veremos em breve depois do comercial. Tá, esse lugar é absurdamente escuro. Essa lente tanca como se não fosse nada. A wide é mais ou menos, mas ainda tá muito boa. E a 5x, bem, ela é muito zoom pra eu poder considerar alguma coisa. E a frontal. É a frontal.
Frontal. Não dá pra usar frontal no escuro. Ela é basicamente inútil. Mesmo se eu tiro ProRes na frontal. Não Ela dá é meio... moto iluminando a gente. Agora tem uma luz. Mas ó, o modo normal não vale a pena não. A qualidade fica bem inferior. Finalmente achei uma utilidade para 5x. Para poder filmar a entrada do Cine. É difícil filmar a entrada do Cine. E aqui tá você. Vai. Vai, pode. E aí, eu tenho show de hoje. Enquanto isso, eu tenho essa coisa aqui. Uma batata ali. Padrão. Testando as cores. Um sanduíche. Agora vamos dar uma olhada nas fotos um pouquinho. Essas daí são fotos da selfie. Em geral, a exposição fica muito boa, as cores ficam muito boas. Tem um pouco de ruído ali e aqui, e com certeza de noite fica uma desgraça frontal. Não tire foto de noite com a frontal, beleza? Mas agora indo para a principal, olha só que coisa linda. Tira foto em 24 megapixels, realmente pega mais definição na principal. Eu sei que eu tô mostrando comida e as fotos estão muito boas, as cores são muito boas mesmo, que tá me dando fome. Caramba, gente, eu preciso comer de novo esses pratos. Por que eu tirei tanta foto de comida, cara? Só tem foto bonita de comida, isso aí tá me dando fome. Olha essa pizza, cara, com cheddar ali, gritando. E esse foi um café que eu peguei de tarde do The Coffee. Cara, olha, o buquê é direto da câmera, aí também do sorvete é direto da 1x, e aí tem uma foto pra gente testar o Dynamic Range de dentro do carro, salvou tudo basicamente. E a gente tem também a 5x tirando foto de galinha aqui. Por que tinha galinha no meio da rua? Sei lá. E agora a gente tem aí um exemplo de Night Mode na Wide. Eu não gostei do Night Mode desse celular. Aqui a gente tem um teste comparativo entre meio X, que tá bem bonito. Aí 1x em 24 megapixels, que também tá lindo. E logo depois 5x. E aí a gente tem mais detalhe, mas também tá mais estourado o céu. Logo em seguida a gente tem a arte do Pote Lazarotto, com o céu tudo salvo, tudo bonito. Essa arte tá exatamente do jeito que eu tava vendo, sem queimar nada. Aí tá o céu também salvando tudo nessa foto linda. E aqui tem o The Coffee salvando basicamente toda a informação que tinha no lugar. Eu tô simplesmente adorando isso. Aqui a gente tem outra foto, por exemplo, de noite. Eu achei impressionante que a câmera do iPhone nunca erra as cores. Tirando o ruído, ela é basicamente perfeita. Todas as lentes sempre acertam bem as cores de todas as fotos. Chegando mais no fim, a gente tem um teste de slow motion. Vale lembrar que ele grava em 8 bits, REC 709. Então a gente tem essas cores e vai ter que acertar essas cores. Mas felizmente o slow motion tem cores muito boas nesse celular. Muito melhores do que qualquer celular que eu já vi. Mas também o meu celular já tinha uns 4 anos, então pode ser que realmente tenha mudado muita coisa nesses últimos anos. E para fechar os testes, eu fiz vários testes comparação log com gravação normal. Aqui é um exemplo de log sem nenhum tratamento. E logo depois eu coloco no modo padrão HDR 10 bits normal, com ajuste para caber no 8 bits do YouTube aqui. A gente pode ver que o padrão tem bem menos ruído. Aqui a gente tem uma comparação direta. Dando um zoom ali, a gente percebe que tem bem mais ruído no log, mas é esperado. Mas assim, mesmo colocando o LUT, a gente percebe mais ruído no log. Ele tem uma certa textura de ruído, mas também o padrão perde bastante detalhe. Isso dá para perceber legal ali. Aqui tem outro comparativo com a 5x de dia. Então tá basicamente no log, aí a gente coloca o LUT. Fica muito bonito de dia o 5x, assim, tava bem essa cara quando eu tava gravando. E agora a gente vai ver como fica com o HDR normal. Dá pra ver que ele fica bem contrastado. Então, essa é a tendência que o 5x tem. Ele fica sempre bem contrastado.
Agora a gente tem a comparação com a 1X. De novo, log com loot. Ficou um pouco azulado. Eu não corrigi nada de cor aí. Basicamente saiu assim. Então, essa é a cor que saiu aí. Salvou bem legal o céu. E a gente tem a comparação com o HDR normal. Parece ter salvo mais do céu nesse teste aí. Eu agora estou num ponto do vídeo que eu já editei basicamente 80% do vídeo, só falta a parte de testes, de verificar como é que ficou o vídeo no final. E eu já vi vários vídeos que eu gravei, já descobri que, por exemplo, o ProShot com log, com EV menos 0,7 pega um alcance dinâmico muito bom e aumenta um pouquinho o ruído, mas o alcance fica muito bom. Dá pra usar esse celular sim, só não é exatamente melhor do que o que eu tinha antes, mas com certeza o que ele oferece é bem estável, bem legal. Agora as considerações finais. Esse celular é uma joia. Assim como você que tá aqui agora. Escreva joia nos comentários, por favor. Obrigado. Mas é sério, as pessoas dão muito valor pra isso aqui. Não deviam. Não tem nada de especial nesse tijolo aqui. As pessoas dizem que tem algo mágico, que tudo funciona perfeito, ele é ótimo e tudo isso, mas não é verdade. Ele tem defeito como qualquer outro celular. E outra coisa, eu sinto que a versão Pro Max é basicamente a versão do 15, só que Pro, só que gigante. Sim, isso é meio estúpido, mas assim, quando você desbloqueia o celular e vê a tela de aplicativos, por que só tem 4? Cara, a tela é maior, podia caber 5 aqui, podia caber 6. As coisas só são escaladas para esse celular. Tipo, aqui, as coisas que estão nessa tela são as mesmas coisas que estão na tela do iPhone menor. Então, eu me sinto usando o celular para idoso nesse caso, porque as coisas estão enormes. Eu tô nem aí que estão enormes. Eu queria mais coisa na tela, só que não tem isso. Ele é a versão gigante do iPhone 15. Mesmo assim, continua sendo um celular muito bom isso aqui. Eu gostei bastante dele, mas o custo-benefício disso aqui, cara, não existe. É muito baixo. E comparando com o que eu tinha, se ainda estivesse funcionando, eu acho que eu jamais iria pra esse aqui. O meu Zenfone 6 com Gcam root usando um mod que aumenta o alcance dinâmico, simplesmente destruía qualquer celular. As fotos em RAW pegavam tudo, nada estourava, era tipo divino. E o ruído era baixo, e eu tinha tudo isso na frontal também, porque a traseira virava frontal. Era basicamente o celular impecável. A Asus pisou na bola quando parou com os flip. Os iPhone 6 com os mods e tudo era basicamente overkill. Até a minha câmera profissional simplesmente não chega aos pés do que o meu celular tava conseguindo tirar de foto. Mas mesmo assim, eu pretendo ficar com esse celular por alguns anos. Até no máximo 6. Vamos ver se eu mudo de ideia até lá. Eu definitivamente vou sofrer com as câmeras. Elas não são mágicas, elas seguem as mesmas leis da física. A câmera da frente é minúscula, ela pega um monte de ruído e as outras câmeras elas não são boas. A única boa é 1x, de verdade, assim. Então eu vou ter que me gravar assim, ó. Que estúpido, eu não vou fazer isso. Mas pelo menos é legal ter o log, é bom ter esse recurso a mais. Muito obrigado, Apple, por colocar isso em todas as lentes. Isso é muito legal da sua parte. E obrigado por não colocar redução de ruído igual um Samsung da vida, porque aquilo lá é nojento. Então pelo menos você tá mostrando pra gente exatamente o que tem no sensor aqui. Que é muito ruim, mas é melhor do que você tentar enganar o usuário final com uma redução de ruído monstruosa que deixa tudo nojento. Eu ainda vou me bater com algumas coisas do iOS que são diferentes, mas tem algumas coisas que realmente eu não entendo porque são assim. O meu celular com 2 anos de atraso de Android já tinha muito mais recursos que isso aqui. Eu acho meio sinistro isso. Sinto falta de muita coisa aqui. Eu estou continuamente sofrendo com o teclado, mas isso é uma coisa que talvez mude. Eu precisava de ponto e vírgula pra ontem, Apple. Sério, por favor. Caramba, por que vocês não colocam isso no teclado? Mas vocês não vão colocar porque vocês nunca arrumam um teclado, demorar 50 anos pra arrumar as coisas. E eu vou sofrer um pouquinho com o Note, eu não gosto dessa coisa aqui. Quando eu vou ver um vídeo que é um pouquinho mais largo, essa coisa fica na frente, é horrível, cara. Eu nunca vou jogar nesse celular porque tem essa coisa aqui me atrapalhando. Quando eu uso numa foto, tem essa coisa me atrapalhando, eu não gosto. É sério. E eu recomendo. Só se você já nasceu nesse mundo fechado da Apple. Sério. Só não diga que Android é só Samsung, tá? Porque nesse caso, realmente, esse aqui é melhor. Eu odeio Samsung. Tem muito processamento, eles tentam ser uma Apple do Android. Mas se você considerar outras, como a Asus, se ela continuar tendo a linha Zenfone depois do Zenfone 10, é isso umas 50 vezes antes de comprar, tá? Esse celular compraria 4 ou 5 Zenfones 9 hoje. E esse celular definitivamente não vale tudo isso. Mas ele é exatamente isso. Ele é a filosofia do mínimo perfeito. Tudo que ele tem, tenta ser o mínimo, perfeitamente calibrado. Então, pra quem fica feliz com o mínimo, funciona. Tirando a parte do preço, que não é mínimo, não.